as portas, né, e respondeu ao nosso chamado, né, que nós tivemos em março conversando com o Fausto Pinato, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural e Abastecimento, né, da Câmara Federal, e assim a assessoria nos encaminhou para o deputado, que já é conhecido da federação. Então, por favor, é uma honra tê-lo aqui. E, na verdade, a gente vê, né, a federação vê como um começo, o princípio de uma caminhada que nós temos vivido de alguns anos, para a gente alinhar as nossas ações e ver o que a federação pode fazer e como podemos, né, também contar com o seu apoio no nosso trabalho. Por favor. É sempre um prazer poder aqui encontrar os colegas de trabalho. Acho que a grande maioria nós já nos encontramos aí nessas caminhadas aí da assistência técnica e extensão rural. Vou encontrar aqui o Marcos, que é uma referência nossa aí dentro da consultoria legislativa do Congresso Nacional. Conhece profundamente. Quando eu estava iniciando a Asbrae, sempre tive com o Marcos também essa referência de nos apoiar sobre a implementação das proposições, análise técnica, perspectiva de uma proposição avançar ou não no cenário, né? A Toninha aqui representando a vontade, também tem momento histórico. Bem, pessoal, eu estou no terceiro mandato e não tenho nenhuma dúvida e afirmo sempre com muita convicção que se todos os parlamentares do Congresso Nacional passassem pela Escola da Extensão Rural, o Brasil seria outro. Isso eu falo com toda tranquilidade. Hoje eu vivo um momento, graças a Deus, de amadurecimento. O Marcos conhece o Congresso Nacional. Por estar no terceiro mandato, procurar ser um parlamentar estudioso. Tanto é que é muito difícil aprovar um projeto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E esse ano eu tive já 9 projetos aprovados. Eu estou na extensão rural, fiz agora dia 1º de outubro, 30 anos, fechado, redondo, 3 décadas da extensão rural. Vocês acompanharam 3 mandatos na Asbrae, e é um dos momentos mais críticos depois que eu entrei. Eu entrei no 1º de outubro de 89, em Minas era um momento muito crítico, era o final do governo, um governo que praticamente extinguiu, foi no final, foi no final e logo em seguida veio o Collor e extinguiu a Embrater, né? Então, era um momento muito crítico. Mas como eu entrei, quando você está na cinza, quando ressurge, eu fui vivendo bons momentos da extensão rural. Quando chegou ali no ano de 2001 para frente, intensificou, nós tivemos o melhor momento da extensão rural em 2007. Foi o momento que nós tivemos assim, avançou. E depois o outro momento mais estratégico foi em 2011, quando eu cheguei no Congresso Nacional. O Marcos me ajudou nessa época, criamos uma subcomissão da Agricultura Familiar e Extensão Rural. Foi quando lá amadureceu a ideia de criação da Anater. A Anater, o projeto inicial que foi discutido no Brasil inteiro, é de que fosse uma agência, independente da personalidade jurídica, que ela fosse efetivamente a visão do Estado brasileiro em relação à política de assistência técnica e extensão rural, da agricultura familiar, mas na sua regulamentação, já na votação ali, o projeto já foi desconfigurado. Eu ocupei a tribuna da Câmara durante 3 anos, toda semana, está registrado lá, pedindo que a ex-presidenta Dilma nomeasse a direção da Anater. Só foi ser nomeado no finalzinho do governo dela, depois nomeado o presidente, um colega nosso dela, e depois o ex-presidente Temer que nomeou a direção da Anater, mas até hoje ela não teve recurso. Então esse é um momento muito crítico. Nós vivemos um tempo de conquistar, onde no começo dos anos 2000 nós não existíamos no orçamento. Depois não era nenhuma ação, né, Marcos? Depois nós viramos um programa, que era o Pronater, foi extinto em 2000 e deixou de existir novamente em 2008, o Pronater. Então hoje, qualquer movimento que nós fizermos para colocar recurso para assistência técnica e extensão rural, coloca num programa que é dinamização da agricultura familiar. Então não tem o programa específico novamente.
Então, isso, se a gente perde força por não fazer concurso público, por não ter recurso à participação do governo federal, até na estrutura orçamentária nós temos dificuldades. Mas hoje a realidade é que não tem dinheiro, não tem recurso. Você viu o próprio secretário da Agricultura Familiar, ele fez um depoimento acho que semana passada, 2 semanas, dizendo do corte de mais de 50%. A nossa proposta é propor fontes de financiamento que sejam sustentáveis. E o que aconteceu esse ano, Lúcio? Pela crise fiscal, crise que o país está passando, e principalmente os estados estão passando, as bancadas, né? Tem estado, Minas tem a segunda maior bancada, são 53 deputados, mas os estados como Acre, Roraima, Rondônia, as bancadas são de 8 deputados federais. Às vezes, eu falei isso com o meu estado, eles queriam salvar a extensão rural, salvar a entidade de pesquisa estadual com emenda parlamentar. Olha, se eu tiver que funcionar um serviço essencial com emenda parlamentar, não posso fechar para balanço. Se o Estado brasileiro não tomar a decisão que eu vou colocar um recurso para um serviço que é uma educação, que é continuado, não há motivos então de ter o serviço. Então, por isso que eu tenho um perfil muito propositivo, pragmático. Então, o que eu propus como frente parlamentar? Nós vamos apresentar esse cenário. Eu vou mostrar desde 2001 até agora como que foi a curva de orçamento da agricultura familiar, da assistência técnica e extensão rural, e tem uma lá, serão em torno de 8 ou 9 propostas. Uma delas é que a Anatel ela possa integrar as informações estratégicas. O que são essas informações estratégicas que nós temos hoje? O cadastro da agricultura familiar, na Lei 11.326, de 2006, só foi regulamentado 10 anos depois, foi regulamentado no ano de 2016. E aí é o seguinte, em vez dos nossos extensionistas ser despachante de banco, ficar fazendo por banco, é muito melhor eu combinar com o Estado federal, com o governo federal, de ter o cadastro da agricultura familiar dos 4 milhões ou 5 milhões de agricultores e ter uma remuneração para todo ano eu poder atualizar. Por exemplo, o meu Estado acha que é muita vantagem fazer co-banco. Eu falo que bancos, se fosse coisa, não tinha cofre, tinha coração. Então o banco não quer saber da gente. É o extensionista que podia estar fazendo uma articulação, um arranjo ali de políticas públicas, ele fica atrás do computador mexendo o dia inteiro. Documento que o banco podia ter uma pessoa que não fosse um extensionista fazendo isso. Então nós passamos a ter uma assistência técnica de balcão. Debati isso, por exemplo, quem é de São Paulo que está aqui. No momento que a CAT, ela foi, a Casa da Agricultura CAT foi extinta, aí eu debati com a coordenadora, né? Falei, não, mas não extinguiu, nós agora somos não sei o que de desenvolvimento rural sustentável. Falei, não, isso é igual nome, eu chamo Zé Silva. Se eu mudar meu nome, mas vou permanecer existindo, é o Zé Silva mais. Então parece que é muito sutil, mas o estado mais importante da federação, ele extinguiu o serviço. Oi? Agora, ele extinguiu o serviço. Aí você pega na Paraíba, que é a terra do presidente da Asbraer, eles fizeram a fusão das três entidades. Aí é bom ou é ruim, eu não sei. A Bahia, que eu acompanhei, o pessoal sabe, estive lá inúmeras vezes, eles foram assim matando por inanição, porque tinha vários regime trabalhista, né? E foi acabando. Então, o primeiro, por que é a Anatel? Primeiro, a Anatel é a informação do cadastro ambiental rural, do cadastro da agricultura familiar, do CISGOV, do Ministério da Agricultura, a informação do INCRA. A hora que ela tiver todo esse banco de dados, ela passar a gerenciar, por exemplo, e aí os órgãos, por exemplo, a OCB, as cooperativas, aderir ao pacto. Por que aderir? Existe hoje isenção de PIS e COFINS, por exemplo, para o selo social do biodiesel. E aí ele tem uma responsabilidade da assistência técnica, mas a maioria desse pessoal que era para dar assistência técnica vira comprador de matéria-prima. Os laticínios e algumas das cooperativas também da mesma forma, eles têm isenção tributária de tributos federais e tem que dar assistência técnica e os assistentes técnicos deles para ser vendedor de ração, comprador de leite.
Então, a Anatel, ela precisa fazer esse arranjo. Isso é uma das propostas. E quem for aderindo, qual que é a vantagem de aderir? A vantagem de aderir, porque vai poder acessar um banco de dados da Embrapa, do Concepa, das organizações de assistência técnica e extensão rural. Bom, financeiramente, quem pode pagar por isso? Nós já estamos numa negociação para o INSS aderir a esse pacto. Imagina como o INSS vai programar desses 4 milhões de agricultores, quando que aposenta, quem não aposenta. Então o INSS ele pode também nos ajudar a manter as informações estratégicas da agricultura, e quem tem informação estratégica tem poder. E é isso que nós queremos dar, esse poder à Anatel. Já tem um projeto de lei que nós, depois dessa reunião, dessa audiência pública nossa, de fazer as alterações necessárias à Anatel, tirando que a Anatel era para ser uma agência para coordenar todos os recursos públicos do governo federal, ela passou a ser um órgão ligado a uma secretaria do Ministério. É menor que um departamento básico. Então não é essa Anatel que nós lutamos e caminhamos pelo Brasil inteiro. Então nós vamos fazer essa mudança através do projeto de lei. Estou aguardando o ministro, depois da audiência pública na quinta, se faz uma medida provisória, se fosse, é mais rápido, né, Marcos? Para a gente poder fazer tudo isso. Então, do selo social do biodiesel, dessas isenções de tributos federais, do pré-sal, já houveram várias iniciativas, mas aí nós estamos separando, nós queremos o pré-sal daquela parte que for do governo federal. Mas a gente não interferir lá no Estado, o Estado já banca, os Estados aqui já pagam 2 bilhões e 100. O serviço, se está bom ou ruim, mas quem está bancando são os Estados. O crédito rural, inclusive o Argileu está nos ajudando, então agora reunido, nós nos ajudando, a partir dos 790, nós estamos procurando ser até mais pragmático um pouquinho, para garantir também do crédito rural recursos para assistência técnica e extensão rural.